Então, gente, eu vi um vídeo hoje, né, de uma mãe, né, que morou muitos anos nos Estados Unidos e agora ela retornou ao Brasil. Acho que ela morou 11 anos nos Estados Unidos e agora retornou ao Brasil e matriculou a filha dela em uma escola pública. Aí ela estava falando sobre o grande incômodo dela é, a- ao presenciar a filha numa escola pública brasileira, né? Que era a música que estava tocando no intervalo, sabe? No recreio, que estava tocando funk, sertanejo e tal. E segundo ela, ela tinha se incomodado muito, porque nem todas as famílias gostam desse tipo de música e tal. Eu sei que isso é muito comum, né? Eu respeito a preocupação e tal. Isso é muito comum, eu estou acostumada a ver esse tipo de preocupação na escola, tipo de preocupação com coisas que eu não considero pequenas, porque a cultura é uma grande coisa para se discutir, mas a preocupação dela não era essa, né? Eu, como professora de escola pública brasileira, sei que há muitas coisas, né, a que preocupam muito mais do que a música, que toca em algumas escolas no intervalo, né? Eu, sinceramente, só trabalhei em uma escola onde tocou música no intervalo por um tempo só, depois parou, né? Então, eu me preocupo assim, eu sempre falo com os pais, falava, né, quando eu estava na ativa, que havia outras coisas que eu poderia dar para eles se preocuparem, né? Tipo o racismo e outras formas de discriminação, bullying, a violência, né? Que existe tanto fora quanto dentro da escola, eh, com os alunos que chegam à sala de aula enfrentando fome, insegurança alimentar. Eu me preocuparia com a merenda, com a qualidade da merenda, né? Alunos que chegam com dificuldades familiares e a grande desigualdade social que existe dentro da escola, né? Eu acho que os pais também poderiam se preocupar com a saúde mental dos estudantes e também dos professores que trabalham sob pressão, uma pressão incrível e cada vez maior, né? Os pais também deveriam se preocupar com as escolas onde faltam os professores, onde as salas estão superlotadas, e com a evasão escolar, que continua sendo um desafio enorme, grande mesmo, a ser enfrentado, né? Em termos de estrutura, né, em comparação com as escolas americanas, a gente pode falar que os pais poderiam se preocupar com banheiros interditados ou sem condições adequadas de higiene, com escolas que enfrentam falta de água, escolas de lata, falta de energia, falta de internet, tanta coisa para se preocupar, né? Carteiras quebradas, ventiladores que não funcionam, né? Aparelhos de ar-condicionado, que não, nem existe nas salas de aula, por onde eu passei não existem, né? Das escolas públicas, né? Goteiras, bibliotecas fechadas, inexistência de laboratórios, quadras abandonadas, sabe? Então, assim, quando a gente trabalha bastante, durante muitos anos, né? E fica nesse período que eu estou aqui, meio que de stand-by, a gente fica se sentindo meio culpado, né? Então eu tenho estudado eu tenho feito uma comparação, me dedicado a uma livre pesquisa, comparando a história do currículo educacional nos Estados Unidos e a história do currículo educacional no Brasil, comparando, né, as semelhanças, os objetivos, né? Então eu tenho tido umas surpresas e outras coisas que não são surpresas, que a gente sabe que são bem semelhantes, né? Então, é, a gente, eu acho que existem tantas coisas que ela poderia comparar, mas principalmente nessa questão física, né? As escolas americanas têm uma estrutura física, não estou falando curricular, muito mais bem preparadas, né, do que as escolas públicas brasileiras, né?